Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Uma semana iluminada e abençoada para você e para a sua família. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, no capítulo 1, verso 7. Hoje nós faremos uma meditação com uma vela. Eu estou aqui com uma vela, olha só, uma vela kosher, precisa ser kosher, tá? Então, a vela vai representar o mundo físico e a centelha vai representar o espiritual. Como as sefirot são totalmente espirituais, a sua manifestação só é possível através do material. Então, nós faremos aqui uma meditação com a vela e o termo gachelet quer dizer carvão ou qualquer objeto que possa ser inflamado pelo fogo. Sabendo que o fogo, existe o triângulo do fogo. O fogo, ele precisa de oxigênio, ele precisa de um material que seja inflamável e ele precisa de uma centelha. A centelha vai representar o espiritual, o oxigênio, o éter, o vão, o vazio, o ar. E o carvão, gachelet, do hebraico, representa o físico, aquilo que pode ser incendiado. Essa metáfora, essa comparação é para a gente entender que o mundo espiritual só pode se manifestar através de algo físico. A manifestação do espiritual necessita da fisicalidade. Então, nós faremos uma meditação com a vela e veremos no fogo as cores, cada cor do fogo, representando uma sefirá, ou seja, uma emanação dos atributos de Hashem, do Criador. Abençoado seja. Então eu peço a vocês que fiquem atentos, prestem atenção bastante nesse vídeo e que você possa compartilhar, deixar o seu like, que ajuda muito, não custa nada, para que a gente possa estar difundindo a Torá e apressando a redenção. Então vamos lá para o nosso estudo. Como a chama em um carvão em brasa. Ao descrever a relação entre o físico e o espiritual, o Zohar, o livro do Esplendor, livro este escrito por Rabi Shimon Bar Yochai e seu filho Elazar na caverna, onde eles receberam a visita do profeta Elias, o profeta Eliahu, que lhes trouxeram incríveis revelações sobre a Torá, a lei de Moisés. O Zohar emprega uma expressão muito parecida com esta. Diz assim: se alguém deseja conhecer a sabedoria da sagrada unificação, que olhe a chama que surge em um carvão em brasa ou de um candeeiro aceso. A chama pode surgir, olha só, a chama não pode surgir a menos que esteja unida a alguma coisa física. No vídeo anterior nós vimos que o carvão, fizemos lá uma metáfora, uma relação, uma comparação entre o carvão e a causa, e a chama, o efeito. Ok? Então, se alguém não assistiu o vídeo anterior, para ter uma maior compreensão sobre este assunto explanado aqui, neste vídeo, eu vou deixar na descrição o link para que vocês possam ter acesso e ter uma maior compreensão sobre este assunto, porque um assunto depende do outro, é uma relação em cadeia. Então, a chama não pode surgir a menos que esteja unida a alguma coisa física. A chama tipificando o espiritual
a Sefirote, as emanações do Eterno, as emanações dos atributos do Criador, precisam de alguma coisa física para haver a união, essa união sagrada do espiritual com o físico. Do contexto evidencia-se que o Zohar está falando das distintas partes da chama. O único modo com que esta pode surgir é quando todas estas partes estão reunidas. Isto só é possível quando a chama está ligada ao carvão. Chama o espiritual, representando as Sefirot, que são espirituais e precisam manifestar-se no físico, representado pelo carvão. O carvão sendo a causa e a chama sendo o efeito. Explicamos isso nos outros vídeos. Ou ao pavio físicos, ou carvão ou pavio físicos, para que o fogo possa inflamar a matéria através de uma centelha. Do mesmo modo, todos os níveis espirituais não podem funcionar ou interagir a menos que estejam ligados ao físico. O Sefer Yetzirah estabelece, por conseguinte, que seu fim, o fim representando a chama, ou seja, o efeito, está contido em seu princípio. O princípio representando a causa, tipificada aqui, representada aqui, através do carvão ou do pavio de uma vela. Como a chama em um carvão em brasa. O único ponto em que o fim e o princípio podem interagir é quando ambos estão ligados a conceitos físicos relacionados. Então, para entendermos o espiritual, que a gente fez aqui uma comparação com o fim, o efeito, é preciso de algo físico e conceitos correlacionados com o físico, para que o espiritual possa manifestar-se. Isto também pode ser usado como uma meditação. O pavio de uma vela representa o mundo físico, enquanto a chama azul, mais próxima do pavio, é a contraparte de Malchut, da realeza. Rodeando tudo isso está a brilhante chama amarela, que corresponde às seguintes 6 Sefirot: Hesed, bondade; Gevurah, força; Tiferet, beleza; Netzach, vitória; Hod, esplendor; e Esod, fundamento. Então, a parte azul, mais próxima ao pavio, representa Malchut, o domínio físico. Por estar mais próxima ao pavio, e o pavio representa o físico, essa luz azul representa o físico. Já a luz amarela numa chama, pode ser na boca do fogão, você pode fazer essa meditação, ou num carvão em brasa, ou em qualquer coisa que seja possível ser incendiada, inflamada. Mas cuidado, tá? É preciso ter muito cuidado quando se mexe com fogo. Fica aqui o aviso, para que não haja incêndio. Chas v'shalom, se acautele, tome os cuidados devidos ao usar fogo, tá bom? Para a segurança sua, dos seus entes queridos e de sua vizinhança. Então é preciso muito cuidado, tá? Então eu sugiro que se use uma vela,
tá ok? Isola, põe sobre um pires, olha ao redor se tem algo que esse fogo possa passar para não haver incêndio. Os céus proíbam. Os céus proíbam. Então, a luz amarela da vela representa os 6 atributos chamados de Zá na nomenclatura cabalista. Zá quer dizer Zeampin, a face pequena, que são 6 sefirotes chamadas de Hesed, bondade, Gevurah, força, Tiferet, beleza, Netzach, vitória, Hod, esplendor e Esod, fundamento. Essa é a face pequena. Acima disso encontra-se amplamente visível a chama exterior, a parte mais quente de todas. Essa parte da chama que é mais quente é essa que queima. Então essa parte é chamada ela é paralela a Biná. Logo vem a luz que irradia da vela, que é Rokhmah. A luz que irradia, a luz que ilumina o vão, o éter, o espaço. Então essa luz que ilumina é Rokhmah, que representa a sabedoria. Por isso a sabedoria é um lampejo, ela ilumina. Por último, tem-se o conceito da chama em si mesma, o conceito da chama, da centelha em si, e este corresponde a Keter, a coroa. Todas essas partes são unificadas somente através do pavio. O pavio é o elo de ligação, representa o físico. Então, o espiritual não poderia manifestar-se através da centelha, e assim o é também a Sefirot, né? Sem que houvesse o físico ou conceitos físicos correlatos através de meditação e através da permuta de letras, que são recipientes cósmicos, e por serem letras físicas, elas podem, de forma permutada e com repetições, através de devaneios, que chamamos de nigunim, nigun, né, que são palavras repetidas, palavras de forma intencional e com o propósito de fazer com que as Sefirot possam ser visualizadas. Então, por exemplo, hoje aqui a vizinhança está gritando muito, peço desculpas, está uma loucura aqui. Final de semana, o pessoal, o lado escuro aflora mais, né, nessas pessoas que não têm o conhecimento do Criador. Eu peço desculpas pela balbúrdia aí que está aí fora aí. Então vamos continuar. Pela contemplação da chama. Então, olha só, vou repetir aqui, todas essas partes são unificadas somente através do pavio. Quais partes? A parte amarela da chama, né? A parte azul que representa Malchut, a parte amarela que representa 6 Sefirot, de Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod. A parte mais quente de todas, que representa Biná, e a parte que ilumina Rokhmah, e o conceito da vela em si, da centelha em si, na verdade, o conceito da centelha em si, que é Keter. Então, por exemplo, pela contemplação da chama, alguém pode ligar-se às 10 Sefirot. Então, através da contemplação, da meditação de uma chama, é possível alguém se ligar às 10 Sefirot. Olha que incrível. Então, alguém que vai acender a mulher, quando vai acender as velas de Shabat, ela vai olhar para a centelha e vai meditar.
olhando para a parte mais próxima ao pavio, aquela cor mais azulada, é Malchut, o mundo físico. Sem o pavio seria impossível, sem o físico seria impossível o espiritual manifestar-se aqui. Falando da aparição das Sefirot, como fala esse livro, que é como um coriscar do relâmpago, elas aparecem e somem. Então a luz é muito luminosa, aparece e some como um coriscar do relâmpago, como relampejar. Então, rodeando tudo isso, está a brilhante chama amarela, representando as 6 Sefirot, e a parte quente de todas, Binah, e a parte que ilumina o vão, onde a vela está, é Rochma, e o conceito de centelha, que é Keter. Então, alguém usando esse conhecimento das partes da vela, ao meditar e olhar para a centelha, vai ter uma experiência mística. Alguém pode ligar-se às 10 Sefirot. Por esta razão, o Sefer Yetzirah declara que as 10 Sefirot correspondem às 10 direções. Embora as Sefirot sejam puramente espirituais, esses conceitos sejam puramente espirituais, mas o pavio, que é físico, dá-lhes a possibilidade de manifestar-se, delas aparecerem, da pessoa, ao meditar, ver a centelha através da meditação. Vai depender, claro, também do nível de cada um, se a pessoa já é iniciada. O fato iniciada em assuntos místicos. E também vai depender do nível de pureza da pessoa também, tá? Se a pessoa tiver com muitas clipotes, muitas cascas, eu digo assim, que ela ainda não chegou a um nível de ação de Kedushá, para poder melhorar o seu tselem, sua imagem espiritual, através do cumprimento de mitzvot diária, porque cada dia, quando a gente acorda, faz as brachot e as rezas, as tefilot de Shacharit, nós criamos um novo tselem, uma nova realidade. E em cada mundo espiritual há um tselem, uma imagem dessa nossa lá, nesses multiversos, né? Nesses universos paralelos. Então, assim o é também se a pessoa vai decair na ação e fazer haverá, Chas v'Shalom, pecar. Então, as cascas ficam tão densas que a pessoa não consegue ver nada além de uma vela, de uma chama comum. Não pode ver porque as cascas escondem a realidade. Então, é preciso tirar as cascas, melhorar a pureza e purificar-se e cumprir mitzvot com kavaná, com intenção apropriada, e aí então a pessoa vai melhorar e essas cascas, essas clipotes ficarão menos densas e então a pessoa poderá ver com mais clareza a espiritualidade. Então, o fato de elas estarem associadas com as direções físicas serve para unificá-las. Assim, o ponto para o infinito no hiperespaço, nós falamos do hiperespaço, trouxemos até uma comparação com o software, né? Ele está num HD, né? E ele tem uma imagem, ele tem noções, ele tem várias informações que podem aparecer na tela, a tela é o mundo físico. No entanto, isso é apenas em potencial, como uma semente que tem todas as partes da árvore, semente, raiz, caule, ramos, folhas, flores, frutos e a própria semente em si, mas está oculta na semente. Mas a semente contém o potencial de uma árvore. Assim é esse hiperespaço, os fatos, as ocorrências, tanto no que toca ao passado, presente e futuro, estão ali. Então esse hiperespaço,
ele está além das noções de tempo como conhecemos, mas pode ocorrer. Isso é chamado Ad-Ad, eternidade das eternidades. Vimos isso também em vídeos anteriores. Sugiro que vá lá no canal e procura este vídeo para uma maior compreensão. Então, hiperespaço de 5 dimensões representa o infinito inalcançável, né? E veremos então mais adiante esse conceito através da letra Aleph e Tav, a primeira e a última letra. A primeira letra representando a causa, a última o efeito, o princípio e o fim. Vamos ver então a meditação com uma vela. Aqui estamos então com a vela kosher. Ok, a vela kosher. Olha que a gente pode observar o seguinte aqui, tá? Aqui bem mais próximo do pavio, nós temos uma cor mais azulada. Essa cor mais azulada representa Malchut, o mundo físico, porque está mais próxima do pavio, e o pavio representa o físico, que está ardendo por uma chama. Essa parte mais amarelada da chama, representa as 6 sefirot de Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod, as 6 sefirot. Se a gente aproxima aqui através do tato, a gente sente o calor. Essa parte que causa o calor é Binah. E essa luz, o claro, essa parte que ilumina, é a Chokhmah, a sabedoria. A parte quente, como dissemos, da vela mais quente, representa esse calor, representa a Binah, o entendimento. Então, a parte que ilumina a Chokhmah e o conceito da centelha em si, ou seja, o todo da centelha, que é o Keter. Então, alguém que vai parar diante de uma vela e, através desse processo de meditação, Kavaná, vai estar se ligando a Sefirot. Então, vamos repetir novamente. Temos aqui uma vela kosher, que está ardendo por uma centelha. O conceito da centelha em si representa Keter, a coroa. Já a parte que ilumina na vela, essa parte que clareia na vela, representa Chokhmah, a sabedoria. A parte que a gente ao encostar sente um pouco do calor da vela, essa parte que causa o calor é Binah, entendimento. A parte amarelada da vela, essa parte mais amarela da vela, essa parte amarelada representa, o amarelo, tá vendo só o amarelo? O amarelo representa a 6 sefirot, que é chamada de Ze'anpin, Zá, ou face pequena, na Kabbalah. Essa parte amarela é composta por 6 sefirot chamadas de Hesed, bondade, por Gevurah, força ou severidade, por Tiferet, beleza, Netzach, vitória, Hod, esplendor, e Esod, que representa o fundamento. Já essa parte mais próxima do pavio, queimou aqui um pouco o guia de leitura, mas tudo bem. Essa parte mais próxima do pavio, azulada, é Malchut, que é a sefirá mais ligada ao universo de Asiá, universo da ação. Então, Malchut está mais ligada ao mundo físico e tipificado no pavio. Então, esse tipo de meditação, quando a pessoa acender uma vela, ela parar diante dela e meditar nas partes da vela, vai causar que a pessoa se ligue a Sefirot. Vai causar que a pessoa
tenha uma experiência, um contato mais próximo com a Sefirot, devido aos conceitos, né, que faz com que a pessoa se ligue ao espiritual, que o espiritual jamais seria entendido se não fosse os conceitos físicos. Por sermos físicos, só podemos entender o espiritual a partir de conceitos físicos, e dessa forma conseguimos nos ligar ao espiritual, tipificado na chama. Então a chama, ela tem todas as 10 emanações do Criador, chamadas de Sefirot. A parte azul, mais próxima ao pavio, representa Malchut. A parte amarela da vela, esse amarelo da vela, representa 6 Sefirot. A parte que é mais quente, que a gente, através do tato, da capacidade de tato, sentir o calor, é Binah, entendimento. Rochma é a claridade que a centelha causa ao entorno, no éter, no vão. E o conceito de centelha, que é Keter, ou seja, a coroa. Então, nesse sentido, a vela é uma forma. Quando você acender em Lag Baomer, no 33º dia, uma fogueira, faça esse tipo de meditação. Você que é mulher que vai acender as Nerot de Shabbat, também pode fazer essa meditação para uma maior aproximação com o espiritual, com os atributos de Hashem, a saber, as Sefirot, que são totalmente espirituais. Mas precisam, assim como a vela, de algo físico. E o pavio, quando incendiado, ele possibilita que o espiritual possa manifestar-se. E nas partes do fogo contém, então, assim, todas as 10 Sefirot. O grande cabalista Rabi Abraham Abulafia faz notar que a palavra hebraica para carvão, Gachelet, tem o valor numérico 441. Este é o mesmo valor da palavra Emet. Quando palavras têm o mesmo valor numérico, elas nos trazem uma informação implícita. Que significa verdade? Emet significa verdade, tem o mesmo valor que Gachelet, que significa carvão. É a verdade que une todos os opostos. Isto está indicado pela própria palavra. A palavra Emet começa com a letra Aleph, a primeira, essa aqui, ó, a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e termina com a letra Tav, a última letra do alfabeto hebraico. Então, se a letra Aleph é a primeira, A, então ela é a causa. E a última letra é o efeito. Ok? Assim, o fim está contido no princípio. Então, o fim, quem seria o fim? Aqui nessa colocação das letras. Se Aleph é a primeira, então ela é o princípio. Se Tav é a última letra do alfabeto, então ela é o fim. Então aqui o Sefer Yetzirah, ela traz essa abordagem, o fim está contido no princípio. Então, uma coisa está dentro da outra. O fim está contido no princípio e o princípio está contido no fim. Isto se realiza mediante a letra Mem. A letra Mem é um elemento de confluência, por isso que a palavra Emet, a primeira letra Aleph representa o princípio, a letra Mem representa o presente e a letra Tav representa o fim. Ou seja, o passado, Aleph o passado, Mem o presente
e a Tav, o futuro. Então, presente, passado e futuro, no mundo espiritual, é uma coisa só. Esses conceitos aparecem a partir de devaneios, ou seja, na Sefirat de Binah, no universo correspondente a Binah, que é o universo de Beriá, o universo da criação. É onde ocorrem os paradoxos. Então, a partir de Binah, então, é que há a possibilidade de presente, passado e futuro. Acima disso, no nível do Rahmah, não, o presente, o passado e o futuro é uma coisa só, porque tudo lá é uma unidade simples. Isto está indicado pela própria palavra, a palavra Emet, como a palavra Emet começa com Aleph, a primeira letra do Aleph Bet, e termina com Tav, a última letra. Assim, o fim está contido no princípio. Isso se refere isso se realiza mediante a letra Mem, a letra do meio do alfabeto. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Estamos aqui, então, com a letra Aleph, Mem e Tav. Primeira letra, a letra do meio do alfabeto e a última letra. A letra Aleph representa a causa, a letra Tav o efeito. A letra Aleph, o mundo espiritual, a letra Tav, o mundo físico. O elemento de confluência, de ligação entre uma realidade e outra é a letra Mem. Então, quando Sefer Yetzirah diz que o princípio está contido no fim e vice-versa, então nos traz a ideia de que a letra Mem aqui, como vimos aqui, a letra Mem, essa letra maior, tá? Essa letra maior, contendo a letra Tav, a última letra do Aleph Bet, e dentro da letra Tav, a letra Aleph aqui, ó, em azul, ok? Então, isso para mostrar que o fim, tipificado, representado pela letra Tav, a última letra da palavra Emet, que significa verdade, e dentro, que representa o passado, e dentro do passado está contido o fim, na verdade, o fim, a letra Tav representando o fim, e o fim contendo o princípio. Então, por isso a letra Aleph dentro da letra Tav. Então, a letra Mem, ela é aberta, representando o útero, né? Quando a letra Mem ela é aberta, ela representa quando a mulher está em parto, quando ela está revelando algo. Então, nesse sentido, a letra do meio está revelando o quê? Que o princípio está contido dentro do fim. Então, a letra Mem possibilita a revelação dessa ideia de que o princípio está contido no fim. E o fim, por sua vez, também está contido no princípio. Então, a letra Mem, a letra do meio, e isso só é possível através do mundo físico. Então, o mundo físico é representado pela letra Mem. Então, temos aqui a ideia de que o Mem é a letra, que é o físico, que nos traz a noção de princípio e de fim, ou seja, a questão do tempo, a questão temporal. E nesse sentido, o Mem é o físico, ele revela, por isso é aberta. Uma letra Mem sofita, ela é fechada, então ela representa que a ideia está ali em potencial, como uma semente, como foi falado. Então a letra Mem representa algo que está em potencial. A palavra Malchut começa com a letra Mem, e Malchut é o mundo físico. A letra Aleph representa a Sefirah de Keter, coroa, que é a causa. E Malchut, nesse sentido, é o efeito. Então, o efeito, que representa a letra Aleph, que está dentro da letra Tav,
o efeito está contido na causa. O efeito está contido na causa, já que a causa, nesse caso, é Malchut, que é o físico. O físico é a causa pela qual o espiritual, tipificado por Keter, pela letra Aleph, porque Keter está mais próxima do Criador, então, nesse sentido, ela representa mais o espiritual. Então, por isso, a Tav dentro da Mem, e a Mem aberta representando uma mulher que está dando à luz, revelando, no sentido de revelando, trazendo à luz algo implícito. E, nesse sentido, o Aleph é o princípio, o Tav é o fim, o Tav contendo o princípio, e tanto o princípio quanto o fim, sendo revelados pelo físico, a saber, Malchut. Então, Malchut não é aleatório, que começa com a letra Mem, que é o físico, que tem a capacidade de revelar o espiritual. E a letra Aleph, chamada de princípio, representando o Keter, que é o princípio da manifestação de Hashem, a saber, a coroa. Outro mestre cabalista, Rabi Yosef Gikatila, de 1248 a 1323, assinala que a letra Aleph e Tav são também as primeiras letras da palavra Atá. Na reza a gente diz Baruch Atá, que significa tu ou você, como Zohar fala, que também tem essa conotação de você. A letra Re de Atá, já que se escreve com Aleph, Tet e Re, a letra Re, ao final desta palavra, que tem o valor numérico 5, representa Biná, aquela parte que é o calor da vela. Porque o calor revela algo da vela, no sentido das qualidades sensitivas, de tato, né? Que é uma das 5 qualidades. Inclusive, a Re aqui tem valor numérico 5 e vai equivaler a essas 5 qualidades sensitivas, inclusive o tato. Tal como está explícito, claro, patente, nos 5 livros da Torá. Então, a gematria 5 de Rei, representando os 5 livros da Torá, e nas 5 famílias fonéticas do alfabeto. Como vimos neste livro, é só ir lá no canal, existem 5 famílias fonéticas no alfabeto hebraico, tipificada também pela letra Rei. Para nos dirigir a Hashem como tu, que é um pronome, né, que a gente fala, Hashem permite que a gente se dirija para ele dessa forma, como a gente se dirige para uma pessoa, um mortal. Então, para se dirigir, no entanto, para se dirigir a ele como tu, devemos primeiro introduzir o princípio Aleph no fim, Tav, como vimos lá, ainda há pouco no gráfico. Fazer não é que tenha-se que desenhar num quadro, mas é através da imaginação, desenhando através da imaginação a letra, fechando os olhos, na hora que vai dizer Baruch Atá, imaginar uma letra, o formato da letra com a fonte maior da última letra, e dentro dessa letra vocês vão imaginar a primeira letra, a letra Aleph, sendo contida dentro da letra Tav, a última letra. Então, dessa forma é que a gente pode dizer tu. Então, é uma forma de se dirigir segundo esse grande cabalista, o Rabi Joseph Gikatila. Só então podemos nos dirigir a ele através das letras da Torá. Então, após esse processo, é que nós podemos falar as letras da Torá, que são muito sagradas. Então, se alguém, por desconhecer essas técnicas de meditação, essas kavanot,
vai diretamente para a Torá, então desconsidera o Tu em algum nível, porque seria mais apropriado, segundo esse grande cabalista, a pessoa, ao fazer a berachá do estudo da Torá, né, que a gente faz uma berachá antes de estudar a Torá, quando diz Baruch Atah, meditar, vendo a última letra, a letra Tav, sendo o conteúdo, sendo o recipiente naquele espaço que há entre as três paredes da letra. Ela tem três paredes, tem um teto, tem duas laterais. Dentro desse vão, a pessoa deve enxergar essa primeira letra aqui, a letra Aleph, dentro dessa aqui, nesse vão, nessa parte aqui, ó. Enxergar através da imaginação, e aí então a pessoa está preparada e apta para falar sobre as letras sagradas da Torá. Como está aqui, ó. Coloquei aqui a letra Aleph de azul, para ficar mais claro esse assunto, a palavra Atah, que quer dizer tu, quando a gente vai fazer a berachá antes de estudar a Torá, antes de estudar a Torá tem a obrigação de fazer uma berachá, uma bênção, antes de estudar a Torá. Então, a letra Tav, a última letra do Aleph Bet, ela representa o quê? O fim. A primeira letra, o princípio. Então, alguém, antes de se dirigir às palavras da Torá, já que a primeira letra, Aleph, e a última letra, Tav, está implícito que existe nesse espaço entre a primeira e a última letra, está implícito que tem 20 letras. Nesse espaço entre Aleph e Tav, entre a primeira e a última, está implícito que tem 20 letras aqui. E essas 20 letras compõem os 5 livros da Torá, por isso que a palavra Atah termina com a letra Re. E a letra Re, ela tem valor numérico. Os 5 livros de Moisés, que é o livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio, de Bereshit a Devarim. Então a pessoa vai, através dos mecanismos de imaginação, através da mente, que é uma entidade espiritual, imaginar essa situação. A letra Tav sendo uma casa para a letra Aleph, a primeira letra. Ou seja, o fim sendo o recipiente para o princípio, contendo o princípio. E aí, então, a pessoa termina a brahá, né? Termina a brahá do estudo, a primeira a brahá que inicia o estudo da Torá, termina a brahá, né? A parte que vem depois de Atah, e aí, então, a pessoa termina a brahá e vai estudar a Torá.